Então tá. Bom, pessoal, seguinte, minha ideia, né, é fazer uma espécie de videoaula, um tutorial, tá, de confecção de figuras vetoriais no CorelDRAW, tá? Não é algo oficial, é extraoficial, eu tive essa demanda que eu já vou explicar para vocês, né? É uma parte do nosso trabalho que a gente está fazendo, eu e a Ana Cecília, que está online aí, e eu resolvi, hoje eu estava com tempo livre no final da tarde, eu resolvi montar esse tutorial, né? Como todo o processo de vetorização ele é complicado, alguns trabalhos são rápidos, né? E alguns são mais difíceis. Esse que eu vou mostrar para vocês, ele vai dar um certo trabalho, tá? Então eu não sei se eu consigo terminar ele em 30 minutos, em 50 minutos, não tem como saber. A gente vai fazer esse processo juntos, né? E a confecção dessas figuras, né, para quem já trabalhou, faz mestrado, né, que nem a Ana e que nem vocês aí, que a Lavínia, o Felipe que estão trabalhando, e o Rodrigo que já fez doutorado também, que são os que estão online até agora, é muito importante, né? Faz uns 10 anos já mais que 10 anos que eu trabalho com vetorização de figuras, assim, específica, né, para trabalho científico, e há 10 anos atrás, isso já era muito importante, né? Você confeccionar uma figura de qualidade para um artigo é algo extremamente importante. Para um artigo, para uma apresentação de mestrado, uma apresentação de TCC, né? A própria confecção do TCC vai ter que vetorizar e montar as suas próprias figuras, né? Então, a minha ideia é mostrar para vocês bem esse problema, né? Então, vou apresentar aí para vocês rapidamente a Ana, que está assistindo a palestra aí, né? A Ana é aluna do pós-graduação aqui da UFVJM, do curso de Geologia, e nós estamos trabalhando junto, eu sou orientador dela, né? E nós temos uma necessidade, a gente tem uma figura importante nas discussões da qualificação da Ana, né? Que demanda uma readaptação, né? Essa figura é de um artigo importante em inglês, um artigo internacional, né? Lógico, ele está em inglês, e precisamos transformar isso em vetores para passar isso para o português, né? E talvez até fazer alguma alteração nessa figura que sirva, né? Que sirva para as discussões, talvez até de um artigo científico que a gente vai fazer, né? Então, como todo trabalho, né, é sempre importante a gente saber o momento de iniciar, no momento que tu está iniciando esse trabalho, pensar no que a gente precisa fazer para não ter um trabalho por nada, né? Como eu falei, provavelmente eu não vou conseguir terminar hoje, vou ter que continuar em outra ocasião, provavelmente amanhã. Então, para esse trabalho não ser feito por nada, a gente tem que fazer um processo de análise no início, né? E que passa desde a coleta da figura no artigo. Tá? Já adianto para vocês que existem vários softwares de desenho, né, vetorial. Várias pessoas utilizam outros softwares e provavelmente tem pessoas que fazem, né, que executam essa tarefa em outra plataforma, em outra suite, mas eu tenho muita afinidade com o CorelDRAW, né, que eu estou usando o CorelDRAW X5, essa versão de avaliação, né, e tem também um outro software que se chama Inkscape, né, o Inkscape é um software também de vetorização, porém ele é um software livre, né, não é pago. Eu usei ele também já bastante, mas eu preferi usar o Corel, né, pela minha facilidade que eu tenho com acesso às ferramentas, tá? Então, indo, né, mais direto ao ponto, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o PDF do artigo, está aparecendo para vocês, o mestrado da Ana, né, o mestrado da Ana é sobre diamantes, né,
Então, essa demanda que a gente tem é extrair essa figura, uma figura de um artigo, né, sobre diamantes, um artigo muito importante dentro das nossas referências, né, ah, e essa figura é uma figura introdutória que ela está aqui na página 6, ó. Aqui, é um bloco diagrama, né, é uma figura, que ela tem aqui uma legenda em inglês, né, e todas os textos aqui, ó, desse PDF estão em inglês. A nossa necessidade é traduzir essa figura, né, traduzir essa figura para o português, e como eu falei, durante o processo de vetorização, ele te permite tu adaptar a figura também, né, para o que você precisa. E, inclusive, é quase uma imersão que você faz nessa pequena parte do trabalho, né? Porque você tem que ficar muito tempo em cima dela e você pensa até no seu próprio trabalho enquanto você está fazendo ela. Principalmente uma figura introdutória como essa, a figura 2 do artigo, né? É a figura 2 do artigo, então ela é bem ampla, né? E contextualiza o leitor, então ela é extremamente importante, tá? Bom, fazer uma ressalva aqui, vou dar uma cola, né, para quem está ligado, ó. Esse arquivo é um artigo novo, é de um artigo novo, de uma revista boa, internacional, e a qualidade do PDF é muito boa, tá? Inclusive, esse PDF, ele provavelmente foi gerado a partir de figuras vetoriais, porque, ó, você consegue selecionar aqui a figura, ó, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, eu vou destacar em amarelo aqui, ó. A figura está selecionada, tá vendo? Deixa eu só excluir. Os textos dela, né, eles já estão vetoriais. Então, uma possibilidade que seria, né, seria você vetorizar, ou usar o PDF, ou essa página do PDF, como um vetor e importar ele já no CorelDRAW como um vetor. Tá? Mas não é aqui o nosso objetivo, até porque isso pode gerar problemas. Pode gerar problemas de distorção do arquivo, devido à versão do PDF, a versão do Corel, enfim. Ele pode ter sido gerado num outro programa de vetorização, né? Então, a nossa ideia aqui é a ferramenta do Corel, né? Então, eu quero mostrar para vocês essa confecção, então não tem necessidade de a gente fazer esse atalho, tá bom? Então, uma ferramenta, a qualidade da imagem que a gente vai ter de entrada lá no Corel é importante. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, no próprio PDF, ó, deixa eu ver aqui onde é que está, editar. Aqui você tem a opção, ó, tirar um instantâneo aqui, né? Essa opção, tirar um instantâneo, você vai ter como selecionar todo o arquivo aqui, ó. Opa, faltou um pedacinho aqui do amarelo, ó. Vou ter que fazer novamente. Aqui, ó. Eu vou selecionar a imagem e ele deu um clique ali, né? Ele deu um print screen com uma boa resolução. Eu estou trabalhando com um monitor grande aqui, então a resolução ficou muito boa da imagem, né? Então, quando eu venho aqui no CorelDRAW, eu vou apagar a nossa frase introdutória aqui, tá? E vou dar um Ctrl V aqui, né? Vou colar, poderia aqui em editar, colar, né? Ó, editar, colar ou Ctrl V. Vou dar um Ctrl V e colei a imagem na minha tela do Corel, tá? Bom, nessa pequena videoaula introdutória, então, eu só quero falar rapidamente algumas coisas importantes aqui, né? A escala do nosso software aqui, só fazer um parênteses, né? Essa parte introdutória e a confecção de figuras vetoriais, eu já ministrei alguns cursos já lá durante a época do meu mestrado, ainda lá em Porto Alegre, e participei de várias oficinas durante a semana acadêmica lá, as semanas acadêmicas do curso de Geologia,
E só um instantinho. Isso, tem um problema aqui. E então eu falei muito sobre isso, né, na parte de vetorização de croquis, né, ou de fotografias de afloramento de rocha, né. Então, os procedimentos são os mesmos, né? E essa parte introdutória é muito importante, né? Então, esse retângulo que vocês estão vendo aqui, ó, né? Eu estou com o celular aqui, estou vendo também, eu acho que vocês estão enxergando, né? Esse retângulo que a gente tem aqui, que a figura está ao lado, ó, é uma folha A4, então é a nossa escala. Isso é muito importante no início do trabalho, né? Porque se você estiver começando a fazer um trabalho, né? Olha aqui, ó, aqui está o canto da folha, né? Se você iniciar um processo de vetorização com um nível de zoom aqui em 1600, aqui ó, em 1600, fatalmente você vai ter alguns problemas no final do trabalho, né? Então, é sempre ideal você começar aqui ó, em 100%. Né? A gente está com a nossa página, e essa página é uma página A4. Aqui ó, no canto superior da tela ali ó, é uma página, uma folha A4. Então, ela vai ser o nosso padrão, né? Ela vai ser a nossa escala de trabalho. Então, tudo que eu for fazer, ó, a minha figura está muito maior do que minha folha A4. Eu posso até diminuir um pouco aqui, ó. Posso até diminuir um pouquinho aqui, ó, para ela já sair, né, ó, eu já trabalhar com ela, né, na escala de uma folha, de um artigo, de uma apresentação, de PowerPoint, enfim, né. Outra coisa importante, né, aqui, eu acredito que todos estão acompanhando aí, né, eu cliquei nessa unidade aqui, ó, unidade, né, essa unidade aqui, ó, eu vou usar sempre centímetros aqui, que me facilita a compreensão, né, então eu estou usando aqui unidades centímetros, e aqui, isso é muito importante, né, durante o processo de vetorização, né? Não tenho certeza se todos estão vendo, eu tô... Deixa eu ver aqui, alguém fez uma pergunta. Ah, o Rodrigo perguntou aqui, ó, como diminuir a figura homogeneamente? Quando você clica na figura, ó, você tem essa opção na borda da figura, ó, né? Aqui a gente não está enxergando porque a figura é uma parte branca, né? Mas eu vou fazer um quadradinho aqui, ó. Eu vou fazer um quadrado vermelho, né? Um quadrado avermelhado aqui, tá? Esse quadrado vermelho que eu desenhei aqui, ele é um vetor, ele é vetorial, né? Então, quando eu clico nele aqui, ó, eu tenho essas 1, 2, 6, 7, 8 quadrados aqui em volta dele, ó, que permitem a redução da figura homogeneamente, ó. Então, diferente do Inkscape e de outros softwares, não sei se o Adobe é assim, ele já tem a função de diminuir homogeneamente a imagem segurando nesse quadrado do vértice, pode ser qualquer um, né? Já aqui não, aqui você diminui ele, ele perde a forma original. Tá bom? Então, sempre esse vértice aqui, ó, os vértices principais da tua figura, que ela pode ser uma figura bitmap, né, uma figura JPEG que tu importou, ou uma figura vetorial, ela vai ter essa função aqui de diminuição homogênea, tá? Muito bem, Rodrigo. Não precisa segurar o Shift, tá? Então, aqui, pessoal, estou com a figura aqui e eu estava mostrando para vocês essa unidade de deslocamento aqui, né? Que você define a distância para deslocar objetos, né? O que é isso? Se eu colocar aqui 10 centímetros, ó, eu vou apagar tudo, porque a unidade já está salva, então eu vou botar 10 centímetros aqui nessa unidade de deslocamento. A distância de deslocamento, eu coloquei 10 centímetros, tá bom? Isso quer dizer?
Quer dizer que se eu executar aqui, ó, um quadrado novamente, ó, se eu fizer um quadrado vermelho aqui, ó, pintar de vermelho, tá? Vou tirar o zoom. Quando eu seleciono ele, vocês podem ver que ele está selecionado ali com os quadradinhos, né? Quando eu coloco ele com o teclado, né? Eu estou usando o teclado aqui. Então, o teclado ele tem as setas X, Y aqui, né? Próximo dos números aqui do teclado. Então, quando eu coloco para o lado, ó, ele desloca exatamente 10 centímetros, tá? Isso é muito importante, tá? Durante o processo de vetorização, isso é muito importante porque se você precisa tirar alguma parte do desenho temporariamente, continuidade, a vetorização, você tem um controle geométrico aqui, tá? Porque esse movimento que você faz, tirando e deslocando ele com o teclado, você dificilmente vai conseguir fazer isso movimentando essa figura com o mouse, né? Vamos supor, eu preciso tirar ela daqui para pôr aqui, né? E depois voltar, você nunca mais vai voltar para o mesmo lugar. Né? Então, toda a amarração que você vai fazer da sua vetorização, sendo formas 2D, né? Ou linhas, então a gente vai ter formas aqui e vai ter linhas, né? A gente vai usar principalmente texto, formas e linhas, né? Então, essa unidade de deslocamento vai ser muito importante para nós, tá bom? Bom, analisando, acho que isso é a parte principal, né? Então, que é a escala que a gente vai trabalhar, que é a folha A4, a figura que a gente importou, né? Essa unidade de deslocamento aqui de 10 centímetros é importante, né? Mas tudo isso, claro, se você não fizer isso, você vai conseguir trabalhar, né? Mas esses detalhes aqui facilitam, né? A parte inicial do trabalho. Bom, vamos dar uma olhada na imagem agora, né? A parte de texto, bom, tem o seu trabalho, assim, para cada área, né? Se você está trabalhando na área de um artigo para biologia, para agrárias, enfim, você vai ter termos específicos da área das agrárias. Se você estiver trabalhando na geologia, você vai ter termos específicos da geologia. Então, essa parte de tradução é outra coisa, né? Mas passa pelo CorelDRAW também aqui, porque você precisa fazer essa tradução, né? A escolha da fonte, né? Isso tudo na parte de texto do software, né? É uma é algo à parte a tradução e a escolha da fonte do texto, mas é importante também. A gente vai ter que fazer, né? Bom, a paleta de cores aqui eu acho que foi feita, inclusive, no Inkscape. Eu tenho a impressão que essa imagem foi feita no Inkscape só pela paleta de verde aqui. A paleta de verde do CorelDRAW não é tão boa. Mas, então, é uma imagem colorida que a gente vai fazer, né? Ela é uma imagem em 3 dimensões, então, além das linhas, além das fontes aqui, né, da parte de texto que a gente vai ter que traduzir para o português, né, com termos da geologia, aqui no caso, a gente vai ter formas e linhas. Então, esquecendo todos os textos que a gente tem aqui, ó, basicamente, o que a gente tem? Formas e linhas. Então, aqui um exemplo de forma, ó. Ângulo aqui da borda do nosso bloco diagrama, né? Ele é uma forma em 2 dimensões, né? Então, vou fazer um traçado rápido dele aqui, tá? E vou pintar ele de vermelho. Bem burocrático. Aqui, tá? Ó, eu tenho uma forma, concorda? Então, isso é um dos elementos vetoriais que eu vou ter que gerar aqui, né? Vão ser centenas e centenas de... Tem, né? São as linhas, né? Então, essa linha preta aqui é um vetor também, né? Um vetor, mas ele não tem 2 dimensões, ele é uma dimensão só, é uma linha, né? Então, eu vou
traçar essa linha aqui, ó, e vou gerar um outro vetor igual a minha linha, né? Vou pintar de vermelho também, para destacar. Então tá ali. Né? Vamos pintar de outra cor para destacar mais. Né? Deixa eu ver que cor que eu posso pintar. Azul, não. Deixa eu ser rosa, né? Vermelho. Tá. Bom, para gerar essa linha e essa forma aqui, você pode assim, então você vai precisar fazer dois processos principais, que é a geração de linhas e a geração de formas. Exatamente. Então, por ordem, né? Como eu fiz esse retângulo aqui, né? Como eu fiz esse retângulo? Utilizei uma ferramenta que nessa parte de vetorização é muito importante, né? A ferramenta Bezier. Eu acho que todos estão enxergando ali, ó, ferramenta Bezier, né? Todo mundo que utiliza o Corel sabe que a ferramenta Bezier é muito importante. Né? O Amos, que acabou de chegar aqui agora para assistir a live, ele já usou também. Então, ó, as duas formas, os dois objetos que a gente gerou ali, né, foi utilizando a ferramenta Bezier. Né? Então, eu vou apagar esse retângulo aqui e vou refazer esse retângulo, né? Utilizando a ferramenta Bezier. O que ela faz? Né? Você vai gerar uma poligonal, no caso aqui, né? De quatro vértices, né? E eu vou definir eles com um clique do mouse. Então, eu vou clicar aqui, ó, definir o primeiro vértice, procuro aqui no detalhe, ó, olha que interessante, esse momento aqui do processo de vetorização é muito importante, né? Porque você vai ter que ter esse trabalho de definir exatamente, né, qual é a forma da tua poligonal que você está traçando. Então, eu vou fazer ela com muito cuidado aqui, ó, né, não só um vértice, no caso, né, aqui, vou traçando. No caso, quantos nós eu já coloquei? Ah, essa palavra é nova, ó, eu não usei ainda com vocês, né. O nó, a gente gerou aqui, ó, uma forma, né, com vários nós, que quando selecionados, eles estão aqui, ó. Né, eles estão na cor laranja ali, em torno do vetor, né, em torno da poligonal. Né? Então, eu vou pintar de vermelho esse contorno agora para salientar bem para vocês. Ali, né? Né? Então, a gente está com a poligonal aqui, com o contorno em vermelho, né? Com os nós marcando aqui. Tá? Acho que vocês conseguiram enxergar. Então, eu tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? 9 nós, né? Para construir esse vetor. Eu vou pintar de azul agora. Está ali, ó. Né? E aqui, vou deletar essa linha vermelha que eu fiz. E vou marcando aqui, ó. Da mesma maneira que eu fiz as laterais daquela poligonal, né? Eu fiz o acompanhamento dessa linha da minha imagem e colori agora a linha de vermelho, tá bom? Tem uma série de detalhes, né, pessoal? Com certeza, né? Como você faz o preenchimento aqui, né, em azul, que eu coloquei o preenchimento em azul. Você tem o botão direito e o botão esquerdo do mouse. O botão esquerdo do mouse, ele serve para dar o preenchimento aqui na paleta de cores, na extrema direita do vídeo, aqui, ó. Né? Então, eu seleciono aqui com o botão esquerdo do mouse as cores que eu quero da minha paleta. E o botão direito do mouse, ele vai definir a cor do contorno do objeto. Né? Então, olha só que interessante, pessoal. Se eu retirar o zoom aqui, ó, vou selecionar aqui, ó. Selecionei tudo, ó, selecionei os dois objetos que eu fiz. Então, Ctrl Z aqui. Selecionei os dois objetos e eu tenho aqui embaixo, ó, na base, onde está escrito informações do objeto ali, ó. Surgiu uma janelinha bem na base da figura, da tela, ó. Eu tenho dois objetos selecionados. Então, basicamente, o trabalho braçal, né, que a gente vai ter, é a construção de objetos, né,
a construção de objetos através da identificação desses objetos e ah, da, da separação desses objetos, ou do entendimento desses objetos dentro de cada parte da nossa figura, ou do nosso croquis, da nossa foto que a gente está trabalhando, tá? E que bom que o Lopes, aí, o Rodrigo, participou, e agora o Luan fez uma pergunta interessante aqui, ó, o Luan, grande Luan. É possível fazer o rastreamento do bitmap? Sim, inclusive eu ando usando muito isso. E olha só que interessante, eu uso bastante o rastreamento de bitmap, mas para trabalhos artísticos que eu faço. Confecção, sei lá, de uma logomarca, confecção de um cartaz, de uma... Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Abrir recentes. Aqui, ó, a gente tem uma banda, né? Aqui, Avo da Lapa. Poderia até botar uma musiquinha no fundo, né? Um jazz, mas daqui a pouco eu vou colocar. Estou abrindo aqui uma aba, ó. Ó, essa arte eu fiz utilizando principalmente da paisagem aqui, ó. O fundo aqui, ó, é um céu, né? Um céu. E aqui são as montanhas. O sol eu redesenhei ele aqui, ó. Tá? As montanhas, o cactus, tudo foi feito, ó, as flores aqui, ó. Tudo foi feito com rastreamento de bitmap, tá? Entretanto, vamos fechar agora aqui, ó. Fechando aqui. Opa, cancela. Aqui. Né? Eu vou executar o rastreamento de bitmap dessa figura aqui, ó. Rastrear bitmap. Tem o rastreio rápido, que a gente já entende, né? Já imagina que para o que a gente precisa não serve. Então, a gente vai vir aqui em rastreamento de contorno, ó, imagem de alta qualidade. É o máximo que ele tem de rastreamento de bitmap. Que, como eu falei, o CorelDRAW. Talvez você tenha ferramentas ou softwares que tem algo muito, talvez diferente ou mais potente que isso. Mas o CorelDRAW, né, ele tem esse nível de rastreamento, que você vai rastrear bitmap e rastreamento de contorno, imagem de alta qualidade, tá? Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, porque eu mandei ele rastrear e ele não rastreou. Eu acho que a imagem é um pouco complexo, meu processador não está dando conta. Deixa eu cancelar aqui. Cancelei. Será que eu não vou conseguir? Deixa eu ver, vou fazer um rastreamento rápido aqui. Eu acho que pelo fato de eu estar usando o Google Meet, tá? Eu não consegui... gerar ele de alta qualidade, tá? Mas eu te garanto que não vai fugir muito disso, ó. Né? Claro, ele vai no rastreamento de boa qualidade, ele vai ter os textos, tudo, né? Mas como eu comecei essa resposta, Luan, para ti, porque você entende que para trabalhos artísticos funciona muito bem, mas para trabalhos que envolvem figuras de artigo científico ou para apresentação de mestrado, TCC, enfim, né? Esse processo de rastreamento, ele vai te dar mais trabalho do que te ajudar, porque você vai ter que revisar tudo que foi feito, né? Por exemplo, aqui, né? Nessa figura, eu quero dar uma importância grande, né? Lá na introdução eu falei para vocês, né? Eu quero dar uma importância grande para esses diamantes que estão aqui. São diamantes nessa figura, né? Então, você perde menos tempo fazendo 1, 2, 3, 4 polígonos, né, do que mandando o rastreador, né, rastrear o bitmap, gerar eles, e tu ter que revisar se eles estão de forma correta. Então, para algumas situações, talvez valha a pena. Mas no caso de confecção de figuras, tipo essa, né, e que vai ser a maioria dos casos, eu acho que não convém. Não tem... não vale a pena o tempo que você vai perder conferindo tudo, tá?
E quando você tem a prática da confecção, né, desses objetos, né, voltando então ao tema, né, isso é muito rápido, tá? E olha só que interessante, quando você revisa figuras, eu vou mostrar essa parte da figura aqui no PDF, né? Veja bem, uma figura de um artigo internacional, né, de excelente qualidade, né, a gente consegue identificar aqui, ó, um erro de figura. Aí o Sri Rice passou, né? Aí ele errou, ó. Ele, na confecção da figura, ela não foi muito bem finalizada, ó, e você tem essa linha transparente, que é a linha antiga do bloco diagrama, né? Então ali o bolsista dele provavelmente não se puxou. Eu vou tomar um chimarrão aqui. Provavelmente ele deixou passar ou ele tava de ressaca, alguma coisa assim. Porque vamos olhar isso lá, né, no Corel. Aqui, como eu falei, está vetorizado. Então, cada vez que você dá um zoom no PDF, você consegue ver mais detalhes, né? Então, ele está vetorizado, esse PDF. Então, vamos voltar aqui para o Corel, ó. Está aqui, ó, esse pequeno erro. Então, veja só, se eu vou refazer essa figura, eu vou ter que, no mínimo, corrigir isso. Né? Eu corrigindo isso, eu já estou alterando essa figura, né? Então, como eu estou alterando um dado científico publicado em periódico internacional e revisado pelos pares, né, pela banca, eu vou ter que usar que essa figura vai ser modificada, né, do autor principal dela. Então, essa dica fica para a Ana aí, né? A gente vai modificar ela. Então, já que a gente está modificando, ao longo do processo aí, metodológico e científico, a gente pode até introduzir coisas relacionadas ao nosso tema aqui. Tá? Então, pessoal, fica agora a dúvida, né? Por onde começar a construção desse bloco diagrama? Bom, aqui, ó, o que eu consigo ver, né? Para o pessoal que é da geologia, isso fica mais fácil entender aqui, ó. O que eu tenho aqui? A representação do ambiente cratônico aqui. Aqui em azul, a gente tem o oceano, né? Então, a gente tem o topo aqui. A gente tem, né, o topo desse bloco diagrama, né, que é um bloco em 3 dimensões aqui, formado por objetos em 2 dimensões, né? A gente tem um, um bloco cratônico, ou seja, um continente cercado por um oceano. Então, essa é a parte superior do bloco diagrama. E aqui a parte inferior, né, é o subsolo, digamos aqui, né? São as partes do manto superior, enfim, tudo que você tem embaixo do oceano e embaixo do cráton, tá? Então, eu iniciaria esse trabalho, né, montando as laterais do meu bloco diagrama, né, que são 2 grandes formas aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó, que é, eu vou fazer vou demarcar essa área de forma bem de forma simplificada e vou pintar de vermelho para vocês entenderem, porque o mais importante é entender também o raciocínio que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou fazer essa lateral do bloco diagrama e vou pintar de vermelho aqui, ó, né? Tem que ter um ponto de início, um ponto de start, que vai ser essa lateral do meu bloco diagrama, tá? Então, tendo isso em mente, vou olhar agora, analisar aqui, vou colocar com a minha seta aqui do lado, ó, né, 10 centímetros. Bom, eu tenho as fontes aqui, as letras, né? A parte das letras que a gente vai ver depois. E eu tenho um grande bloco de cor marrom, né? Vou começar a traçar ele aqui, ó. Então, esse vai ser o primeiro ponto do da nossa vetorização, né? Cliquei aqui e vou direto com ele até o topo dele aqui, ó. Pintar de vermelho para vocês verificarem uma coisa junto comigo aqui, ó. Eu gerei essa linha
essa linha que iniciou aqui, ó, eu gerei ela a partir daquele ponto inicial até essa parte aqui, ó, esse segundo ponto que eu cliquei, né, ou seja, 2 nós que eu criei de uma linha, segurando a tecla Ctrl, tá? Isso é muito importante, porque quando você segura a tecla Ctrl, ele garante a verticalidade da tua linha. A verticalidade ou a horizontalidade da linha. Então, o que vocês percebem? Que a figura do artigo, ela não está retilínea, ela está inclinada para a esquerda, tá? Então, isso é importante. A gente vai refazer a figura, né? Bom, já que a gente vai refazer ela, vamos fazer ela esteticamente correta, né? Então, vamos colocar isso um pouco mais para cima, aqui, segurando o Ctrl, ó. Tá? E vou iniciar o próximo nó. Vou clicar aqui para dar continuidade utilizando a ferramenta Bezier que eu ensinei vocês, né? Vou clicar aqui. E bom, aí pessoal, o rastreamento das bordas do nosso objeto, fazendo uma menção aí à pergunta do Luan, né? Porque a ferramenta rastreamento de bitmap, ela vai justamente fazer isso que eu estou fazendo agora, só que é um algoritmo, né? Então eu vou rastrear esse contorno com um nível de detalhes que o tempo me permite, né? Então, se eu for executar aqui esse rastreamento por uma figura minha, né, uma figura nossa de um trabalho que nem eu estou fazendo, eu vou ter extremo cuidado para manter a fidelidade da informação, né? Esse gráfico, nesse caso, é um bloco diagrama, que ele é uma representação, né? É uma representação. Então, se eu colocar um ponto aqui ou aqui, claro, esteticamente ele vai ficar errado, né? Mas ele não representa aqui uma profundidade quantitativa, né? Ou um dado quantitativo. Entretanto, você pode necessitar, durante a sua confecção dos seus gráficos, de redesenhar um gráfico antigo de um autor, né? Um gráfico cartesiano, por exemplo, e aí sim a precisão é extremamente importante, né? Você vai ter alguns softwares matemáticos que vão servir para a confecção de figuras, lógico, mas muitas vezes você tem que redesenhar ele. Você vai ter que refazer esse trabalho, né? Então é importante você tentar sempre manter a fidelidade da forma. Então esse rastreamento é um pouco cansativo, né? Então aqui, ó, quantos objetos, né, eu acho que a gente vai ter aqui, chutando por alto, entre linhas e objetos em 2 dimensões, a gente vai ter uns 300, 400 objetos. Então, esse processo ele vai levar algum tempo, né? Ele exige paciência. Essa leitura e esse rastreamento, né? Por isso que até o Rodrigo ele comentou comigo aqui em off aqui que ele falou que está escutando um jazz lá, né? É bom botar uma musiquinha, né? Eu até acho que vou colocar, vou abrir o Spotify aqui e vou colocar uma musiquinha. Então, dá continuidade aqui, ó, utilizando a ferramenta Bezier. Aqui, ó, seguindo sempre a linha, né? Ó, eu já entendi. Eu tirando o zoom, né? Eu entendo o que são essas tonalidades escuras, né? A gente está seguindo aqui um bitmap, né? Uma figura que ela não é vetorial, né? É um bitmap, né? Então, estou seguindo, construindo a minha poligonal. Então tá, só tem que me ajudar a lembrar que isso aqui não é uma rádio, né? Então, vamos concentrar aqui, só para mim terminar.
né, o rastreamento de bitmap, né? A gente está fazendo um rastreamento aqui, ó, dos pontos pretos, né? Que são a linha, né? Bom, esse trabalho que você tem, ele, ó, chegando aqui, ó, a gente vai ter uma outra forma, que aqui os geólogos sabem muito bem o que é, né? Representa o magma, que é um ponto de calor, né? Então, eu não estou tendo acesso à parte de baixo aqui, ó, mas eu clico aqui e continuo aqui. Depois eu vou resolver isso no momento certo. Ó, estou chegando no fim da parte... No final da parte importante aqui. Então, lembrando, né, eu estou refazendo essa poligonal de cor marrom aqui com degradê, né? Ó. E eu estou encerrando, chegando aqui, ó, na parte do topo, que é essa linha curva que a gente tem aqui, né? As demais linhas são 3 linhas retas, né? Então, eu já vou direto aqui para o ponto, ó, segurando o Ctrl e vou clicar aqui. Aqui. E finalizo fechando o vértice, a poligonal aqui, ó. Bom, tem um contorno, vamos pintar ele de vermelho para ver se está ok. Está ok. Nesse momento aqui, ó, se eu pintasse ele de vermelho e ele não ficasse com a cor vermelha, né, você teria algum problema de fechamento de nós aqui. Em algum momento da confecção da poligonal, você não gerou, não colou um nó no outro. Isso não permite que você pinte, né, ou dê coloração à sua poligonal. Então, um atestado de que está ok a poligonal, ele pintou de vermelho. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, eu vou pintar ele de um cinza, e vou usar uma ferramenta importante aqui, olha, no extremo esquerdo do vídeo aqui, ó, você tem a caixa de ferramentas aqui, compactada do Corel, né? Eu vou selecionar esta aqui, ó, a ferramenta transparência. Eu vou dar uma transparência degradê nele aqui, ó, para a gente ter enxergar através dessa poligonal o que está acontecendo lá embaixo. Ó. Então, eu vou usar o nosso deslocamento aqui para explicar para vocês. Ó. Desloquei 10 centímetros para o lado e voltei. Tá, pessoal? Tá aí, ó, tá no capricho. Né? Tá boa, tá no jeito. Então, eu vou tirar o contorno, vou botar um contorno preto normal. Vou tirar o efeito degradê, o efeito de transparência degradê, e vou deixar ela só com um contorno vermelho da poligonal. Aqui, ó. Então, tô ali, né? E eu vou usar aqui, ó, eu vou botar minha unidade de deslocamento aqui em cima, distância de deslocamento, eu vou botar 25 centímetros. Tá? Cliquei. Coloquei, né, para a extrema esquerda aí da minha figura, tá aí o meu primeiro objeto. Tá ok? Beleza, né? Tá aí o nosso primeiro objeto. Tá. Bom. Voltando ele aqui, ó. Vou dar continuidade. O que eu vou fazer? Essa cor verde aqui, ó, onde você tem escrito aqui, ó, granada, olivina, fluorita, clinopiroxênio, ortopiroxênio e os diamantes, né? Vai ser a nossa próxima camada, tá bom? Então, eu vou selecionar a ferramenta Bezier aqui na esquerda, ó, sempre a ferramenta Bezier. Vou clicar aqui bem, ó, no limite do meu nó. Segurando o Ctrl para manter a verticalidade, vou clicar aqui, ó. Bom, perceberam que está um pouco deslocado, né? Esse bloco diagrama. Enfim. Ele está um pouco deslocado para a direita aqui, né? Mas a gente vai dar continuidade. Então, vamos lá, vamos fazer a parte
a parte superior, né, da nossa segunda poligonal. Utilizando a ferramenta Bezier aqui, conforme já falei. Segundo nó, e o trabalho braçal aquele, né? Agora a linha está em preto, vamos pintar de vermelho para vocês enxergar melhor, né? Aqui. Mesma situação, a poligonal que a gente vai fazer depois, aqui em vermelho, ó, que é a câmara magmática, né? Construção do nosso segundo objeto, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, nessa primeira parte, né? Primeira videoaula da vetorização dessa figura, eu vou fazer essa lateral aqui, que provavelmente vai dar o quê? Uma meia hora, algo assim. E eu vou tendo alguns problemas, vou ter que resolver alguns problemas ao longo desse processo que vão surgindo, né? É muito difícil, é muita informação. E a gente vai aprendendo aqui, né? Vai reforçando. Ó, olha só que interessante, aqui a gente vai ter que ter uma outra poligonal, ó. Uma poligonal laranja, né? Por baixo dessa. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou traçar ela, mais ou menos aqui no centro, ó. Sem me preocupar muito com a forma, porque eu vou ter essa poligonal laranja por baixo, ó, até o meu extremo, a nossa extrema esquerda aqui, ó, né? Bem aqui na linha, ó. Aqui. E agora, pessoal, olha só, um detalhe importante aqui, ó. Como eu falei, esses problemas e soluções que vão aparecendo ao longo da confecção. Então, eu vou pintar aqui, ó, essa nossa poligonal de azul. E eu vou colocar uma caneta de contorno aqui, ó, com espessura de 75, para você visualizar bem ela, tá? Bom, a poligonal verde que a gente está trabalhando aqui, a gente começou aqui, né, no vértice inferior, vértice superior aqui da poligonal 1 que a gente fez, a gente foi, contornou aqui, né, contornou, veio, e bom, olha só que interessante, pessoal. O topo dessa poligonal lateral azul, aqui, ó, o topo dela é justamente o contorno da parte inferior da poligonal de cima, né? Então aqui a gente vai usar uma manha aqui, ó. A gente vai reduzir um pouco aqui a espessura, ó, né? A gente vai dar continuidade aqui com a ferramenta Bezier na poligonal de cima, que a gente parou aqui, ó. Vai clicar e vai fazer uma bem simplificada, ó. Vai até aqui, ó, até a junção com o primeiro nó que a gente criou. Tá? E agora a gente vai usar uma ferramenta aqui, ó, que é nossa amiga. Aqui em organizar, na aba formato, a gente vai clicar aqui, ó, em formato. Tá? A gente abriu uma aba de trabalho aqui, ó, na parte direita da imagem, que tem as opções de forma. Então, a gente tem aqui, ó, soldar, aparar, intersecção, várias que a gente nunca vai usar, tá? Mas uma ferramenta importante que a gente vai usar é o aparar, aqui, ó. O que eu vou fazer? Até tem uma simplificação aqui, ó, uma explicação, né? A gente vai pegar essa forma que a gente já tem definido e vai aparar essa linha de contorno dessa figura, desse nosso objeto que a gente pintou de vermelho. Então, eu vou
colocar essa imagem para cima, né? Segurando o Ctrl Page Down, tá? Todos esses detalhes, se alguém tiver dúvida, pode me perguntar depois, tá? Ou quando estiver fazendo a figura, né? Ou também com o tempo de uso você consegue gravar e aprender, né? Você tem as ferramentas aqui todas nas janelas, né? Mas alguns atalhos do teclado. Então, Ctrl Page Down, ele coloca o seu objeto hierarquicamente no topo do trabalho que você está fazendo. Então, se você tem 300 objetos desenhados, você está lá, fez essa poligonal lá, é o objeto 26. Ctrl Page Up e Ctrl Page Down, você transporta esse objeto no eixo Z, né? No eixo que entra na tela aqui, tá? Então, se eu remover aqui, ó, removi, ó, a minha figura está ali embaixo, ó, né? Vou dar um Ctrl Z 2 vezes, voltei, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar ele como uma ferramenta aparadora. Aqui, eu vou aparar esse objeto. Então, eu vou clicar aqui em aparar, na parte direita do vídeo, cliquei em aparar e clico no objeto que eu quero aparar. E beleza, ele aparou. Olha só, se eu tirar aqui agora, ó, né? Ele usou como uma ferramenta faca. Ele cortou a imagem de baixo utilizando a imagem de cima. Ok? Então eu seleciono as duas agora, coloco aqui na caneta de contorno o mesmo contorno de 0,5, não, é muito grosso. 0,2, pinto esse contorno de vermelho e tiro o preenchimento. Tá aí, ó. Vou colocar para o lado nessa figura. Ó. Né? Então temos aqui nossos dois objetos aqui, né? Como eu retirei eles da minha figura utilizando o deslocamento horizontal lá, eu posso voltar eles para o mesmo ponto, tá? Ok. Pessoal, eu só peço agora a licença para vocês, um minutinho. Eu vou encerrar a gravação, interromper a gravação, tá? Da primeira parte da primeira videoaula. Interromper a gravação.